Diálogo Espírita é uma realização da ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. No programa de hoje nós temos uma entrevista especial com Paulo Henrique Wederhoff, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas de Curitiba. E ainda o Espiritismo responde: espírito, alma, perispírito, tudo é a mesma coisa? Qual a diferença? Quando o médium vidente vê alguma coisa, ele vê exatamente o quê? E nós queremos aqui, antes de iniciarmos o nosso programa propriamente dito, fazer uma rápida menção ao terceiro aniversário deste programa, que ocorreu no dia 9 de março, e manifestar o nosso agradecimento pelo prestigiamento que todos vocês têm nos dado durante esses 3 anos. Agradecemos sobremodo a espiritualidade amiga, a equipe espiritual que, junto à dos encarnados, permitiu que nós vencêssemos essas etapas até aqui e que possamos seguir em frente, dependendo das nossas capacidades e dependendo da permissão do Pai, do nosso Criador. Então começa a partir de agora o Diálogo Espírita. Prezados amigos do Diálogo Espírita, nós estamos hoje aqui recebendo com grata satisfação nosso companheiro Paulo Henrique Wederhoff, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas de Curitiba. Meu amigo Paulo, satisfação em tê-lo conosco, muito obrigado por atender o nosso pedido. É uma alegria, muito obrigado pelo convite. Eu queria, antes de nós passarmos às nossas, um certo questionamento, fazer a apresentação do nosso entrevistado. Então, o Paulo Henrique é natural aqui de Curitiba, nascido a 1º de setembro de 1950, casado com Eliane Romo, pai de 2 filhos e 2 netos. Graduado em Administração de Empresas pela FAI, possui pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior na FALEC. Sua área de atividade profissional é reflorestamento. No Movimento Espírita está integrado à SBE, onde coordena grupos de estudos. Professor convidado no curso de Teologia Espírita, Faculdade Leocádio José Correia, e no curso de pós-graduação em Teologia Espírita. Membro da equipe da edição da revista Ser Espírita e aluno do Núcleo de Ensino de Pesquisa da mesma SBEE. Meu caro Paulo, nossa primeira pergunta é mais ou menos o seguinte: público frequentador da instituição a que você pertence é muito grande, a gente sabe disso, e é atraído em grande parte pelos estudos, pelos grupos de estudo, pelos cursos que lá são ministrados, e que possuem a programática da SBE, tem algumas nuances, algumas particularidades em relação à interpretação do conteúdo da doutrina espírita, diferenciado em relação à maioria das demais instituições espíritas. Eu perguntaria para você, o espiritismo que se faz na SBE é heterodoxo? Veja, se nós entendemos heterodoxo como aquilo que vai contra a doxa, ou seja, contra a opinião, isso diria que o espiritismo que não é praticado na SBS seria o antigo, né? O ortodoxo. E nós já sabemos o sentido da palavra ortodoxa. Não nos parece uma boa ideia essa aplicação. Eu penso assim, o espiritismo vem evoluindo. Porque se ele é filosofia, ciência e religião, a filosofia vem questionando tudo desde sua concepção na antiga Grécia. A ciência vem evoluindo e derrubando uma série de padrões mentais típicos do ser humano. E a religião, a interpretação religiosa também vem evoluindo, porque o homem continua se questionando, né? De onde é que eu vim?
né? Qual a minha origem como ser? Né? Qual o meu destino? Né? Quem me criou? Então, as religiões, produtos humanos, elas vêm fazendo interpretações, elas vêm tentando explicar o sentido da vida, da dor e da morte. E por isso elas se contradizem. Algumas dizem morreu, acabou, e outras dizem não, morreu, continua. Né? Tudo bem, continua e volta ou continua e não volta? Bom, alguns acreditam que volta e outros dizem que não. A vida é uma só. Até dá para concordar que é uma só que no nosso entendimento tem dois lados. Né? O lado encarnado e o lado desencarnado. Então veja que religiões são produtos humanos e tendem a evoluir à medida que o homem amplia o seu entendimento sobre si mesmo, sobre outros, sobre as coisas, sobre Deus, sobre a vida. Né? Você acha que o espiritismo está um tanto quanto estagnado? Eu acho assim. Praticado hoje? Eu acho assim. O espiritismo praticado pelos espíritos encarnados na Terra é tão antigo quanto os seres humanos, né? Mas levou milhares de anos até que surgisse um codificador, né? Um homem que estudasse profundamente o assunto, daí com as ferramentas, com acesso a médiuns, com a capacidade pensante, criasse a codificação espírita, que é Allan Kardec, né? Agora, 155 anos se passaram. A ciência mudou muito de lá para cá. Se o espiritismo ficar igual, ele vai ficar estagnado. Então, o espiritismo vem evoluindo, independente da organização onde ele seja praticado. Então, a SBE não é exceção. Lá também vem evoluindo. É uma interpretação diferente, mas sempre baseada na obra de Kardec, na filosofia, na ciência, na religião. Interessante. A gente poderia aqui estender bem mais esse aspecto aqui, que não cabe, né? Mas porque é muito interessante. Esse aspecto de o que se faz de novo lá, né? Na SBE. Como que são vistas certas coisas. Mas não faltará oportunidade para a gente... Vamos deixar isso, o pessoal com água na boca, sim. E daí eles vão solicitar que você volte rapidinho para fazer novamente para tratar com a gente. Agora, provocando. Pois não. Deus, né? Nosso Criador. Sim. É pai, porque a gente sempre se dirige a ele como pai, é mãe, os dois ou nenhuma das duas coisas? Eu ouvi falar de um livro chamado A Cabana. Me contam que nesse livro o autor coloca Deus como sendo uma mulher. Né? Mas veja, a nossa tradição qual é? Ela é patriarcal. Né? Santo Padre, traduzido como Santo Pai. Não é isso? Então, o nosso entendimento é que criamos este Deus. Né? Veja, a hora que você vê aquela imagem lá de Michelangelo, Deus e Adão, né? Qual dos dois é o Criador? Né? Olha, foi o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. Pelo menos aquele pintado na tela. Não é isso? Na verdade, no teto. Né? Então, há um Deus que nos criou e há um Deus que nós criamos. Certo? Então, nós não sabemos. Acho que a melhor resposta é assim. Como é que um cego explica para outros cegos o que é a luz? Ainda não entendemos Deus para poder definir. O importante é que é a causa primária de todas as coisas, infinitamente justo e bom. Muito bem. Agora, tem uma situação hoje, nós estamos vivenciando aí um pequeno inseto que está espalhando terror, né? Não só nosso país, já ultrapassou as fronteiras, já houve sinais alarmistas da Organização Mundial de Saúde. Mas espiritualmente falando, o que há por trás desse tipo de doenças, de epidemias, né? Como as transmitidas pelo Aedes aegypti, por o ebola, que recentemente estava também causando inúmeras preocupações, principalmente no continente africano, a própria AIDS, que há décadas também está apenas sob controle, se é que está, em alguns países não está, né? Espiritualmente, eu repito, espiritualmente falando, qual é a explicação para essas doenças? Porque mata um monte de gente, essas doenças, essas pessoas são vítimas inocentes, é por acaso, é karma, é lei de causa e efeito? Como é que vocês veem? Quando eu pergunto, por isso que, né, trazendo um pouquinho do pensamento de vocês, da instituição, que certamente você
traz esse complexo de lá, né? Sim. Como é que vocês enxergam isso? Bom, nosso olhar é com base em causa e efeito. Lei de causa e efeito. Veja, já houve momentos na humanidade em que uma porção enorme dos seres humanos da Europa foram dizimados pela peste negra. Mas ela era efeito do quê? Da mordida da pulga. E de onde vinha a pulga? Do rato. Ele era o vetor, ele era o transmissor, né? Ela era o médium, ela transmitia porque mordia o rato e mordia as pessoas. Agora, por que havia tantos ratos? Porque ninguém destinava o lixo para o lugar devido. Ele era jogado fora da janela, fora das portas. Não havia coleta de lixo. E não havia o conhecimento científico para fazer a modificação, ou seja, para alertar as pessoas do que tinham que fazer. Então, uma parte enorme da população europeia foi dizimada. Então, vejam, agora nós estamos aqui no século XXI, com uma evolução fantástica, temos foguetes poderosíssimos, temos tecnologia maravilhosa, já nos comunicamos com um robô em Marte, temos armas com capacidade de aniquilar a vida no planeta, e não conseguimos controlar um mosquito. Ou seja, onde é que nós estamos colocando nossas prioridades? Onde é que nós estamos colocando os investimentos? Então, é um problema de autoconhecimento, de entendimento do sentido e significado da vida. Então, é um problema espiritual, só que de encarnados. De encarnados. Serve só para... Nós vamos rapidamente para o nosso intervalo, mas é só um complemento, digamos assim, né? Uma provocação. Você colocou bem, né? Nós somos reféns praticamente de um mosquito. Isso para o homem tão orgulhoso de tantas façanhas, como você acabou de colocar aí, é simplesmente vergonhoso. Acho que isso contribui para vergar um pouco o orgulho humano, né? Essa incapacidade de fazer tanta coisa e, de repente, não conseguir controlar um pequeno inseto. E veja que não há quem não esteja exposto a este mal. Né? Ah, mas eu não vou engravidar. Não, mas minha filha vai. Minha nora vai. Né? Então, veja, todos estamos expostos. Ou seja, a nossa omissão pessoal, política, do passado, está vindo agora como uma conta. Né? Nós plantamos a omissão no passado e agora colhemos os efeitos. É importante reagir, né? Reagir contra autoridades que não investem onde deveria e na educação e nós mesmos cuidar das nossas casas. Nós temos que combater os criadouros e tomar uma atitude. Então, todos envolvidos. Então, só para fechar, porque eu gostaria de só alguns segundinhos para a gente passar para o nosso intervalo. Mas, na sua opinião, então, lei de causa e efeito eminentemente uma situação humana. Quer dizer que não tem envolvimento aí digamos, de resgate do passado, ou, no máximo, provação. Tem no seguinte sentido, veja, ao longo das muitas encarnações, o que nós fizemos com o dinheiro público quando nós éramos os encarregados de cuidar dele? Da saúde pública. O que nós fizemos nas encarnações anteriores? Éramos pessoas altamente dignas e preocupadas? Muitos sim, mas todos. Será que nós não estamos herdando o comportamento político que nós ajudamos a criar no passado? Isso não é resgate, é causa e efeito. É uma herança espiritual. É causa e efeito, não é castigo. Causa e efeito. Verdade. Muito bem, meus irmãos, nós vamos para o nosso rápido intervalo e voltamos a seguir na sequência da entrevista com o nosso companheiro Paulo Henrique Wallerhoff. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da ADE Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.
A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Prezados amigos, estamos de volta no nosso programa, no nosso quadro Entrevistas, com o nosso companheiro Paulo Henrique. E eu gostaria de falar o seguinte, Paulo, mesmo que nós já tenhamos tido um intervalo no meio, mas a gente falou sobre um inseto aterrorizando a vida das pessoas, a população brasileira e tal, agora já está extrapolando fronteiras. Mas existe, evidentemente, um outro tipo de terrorismo, né? E eu perguntaria para você, qual é a leitura que a doutrina espírita faz desses atentados agora tão frequentes em vários continentes, né, em vários países, ceifando centenas de vidas às vezes, e um dos mais recentes, mais conhecido, foi o de Paris em novembro. Veja, nós temos algo em uma escala menor ocorrendo exatamente no nosso país. O que levou o nosso país a se tornar um lugar inseguro como é hoje? Nós não temos os morros tomados, as favelas, as cidades, as pessoas em segurança, sentindo insegurança, né? Não é possível prender os bandidos, então agora nós prendemos os mocinhos em condomínios, atrás de grades, portões de ferro e guardas, né? O que aconteceu? O que nós, como humanidade, estamos fazendo conosco mesmo? Veja, instruí-vos é a mensagem do Mestre. Nós não estamos instruindo os nossos pequenos. Nós os vemos por aí, mas eles não são nosso problema. Até que daqui 20 anos, ele está com uma arma na cabeça do nosso filho no sinaleiro. Então, escola. Nós vivemos no planeta Escola Terra. Nós viemos para cá para quê? Ensinar e aprender. Mas estamos aprendendo com amor ou com a dor? Então, eu me lembro de uma aula do Espírito Antônio Green em que ele diz assim: os senhores veem essas pichações nas paredes? Isso é um grito da sociedade. Cabe aos senhores fazer a interpretação. O que esses jovens estão gritando para nós? Eles se sentem abandonados, ignorados e ameaçados de ausência de futuro, de segurança, de fome. Então, nós, como seres humanos, em todos os quadrantes da Terra, ficamos debatendo com base no orgulho, ser dono da verdade, em vez de tentar descobrir qual é a verdade e dividir com as pessoas. Na minha opinião, grande parte dessa crise mundial que nós vivemos tem várias raízes, mas uma delas eu chamaria de falta de autoconhecimento. As pessoas não sabem. Mas desculpa interrompê-lo, mas e aí como é que a gente faz no Estado Islâmico, por exemplo, onde existe vários componentes, componente ideológico, às vezes étnico, né, em alguns lugares, mas ali religioso principalmente, né? É difícil, a pergunta, na verdade, é assim, tudo bem, o espiritismo trabalha no varejo, tentando transformar o homem individualmente, começando por si mesmo. Sim. Mas numa situação já instalada, hoje, o que o espiritismo diz que pode ser feito, ou pelo menos um diagnóstico das razões disso aí? Qual é a perspectiva futuro? Porque nós estamos vendo esses ataques se repetirem quase que diariamente. E a população, todo mundo está refém. Então você não pode mais fazer uma viagem de turismo porque você não sabe em qual esquina de qual cidade, grande cidade europeia, vai estourar uma bomba e vai mandar tudo pelos ares. Perfeitamente. Veja, nós temos lido
a opinião de alguns estudiosos, inclusive dos próprios militantes da linha de pensamento que o ISIS diz ser sua, mas que, na verdade, o islamismo não é isso que eles estão fazendo, né? Mas eles estão dizendo o seguinte: a Europa daqui a 30 anos será islâmica. Por quê? Porque a taxa de natalidade do Ocidente, bem maior. da Europa, é menor do que a deles. Faz as populações encolherem. É menos de 2%, portanto, está encolhendo, né? Agora, a taxa de natalidade desses povos é elevada. Então, daqui a 30 anos, a quantidade de pessoas seguindo essa mentalidade islâmica será gigantesca. E onde é que nós vamos encarnar? Onde houver vaga. Então, será nossa tarefa desmontar esse entendimento. É difícil. O Espiritismo está tentando fazer isso com as religiões há 155 anos. Veja como é difícil. Mas essa é a tarefa. Paulo, você falou sobre autoconhecimento, Sim. né? Como é que se chega a isso? Eu sei que você tem uma historinha para contar, nós temos 2 minutos, eu gostaria que você tentasse sintetizar nesse... A pergunta é assim, né? Se você acordasse num quarto de hotel, acometido de amnésia, que perguntas te ocorreriam? O que eu mais ouço é: onde estou? Quem sou? De onde vim? Para onde irei? E por que estou aqui? Eu mudaria o porquê estou aqui para uma pergunta ainda melhor: para que estou aqui? Muito bem. Quem sou? Eu sou um espírito e tenho um corpo? Ou eu sou um corpo e tenho um espírito? Isso é fundamental. A hora que você se descobre como espírito, o que é o espírito? O que eu sou? Eu não sou a soma das minhas vivências e convivências? Não sou a soma dos meus erros, dos meus acertos? Não sou o que sobrou de conhecimento de todas as oportunidades encarnatórias, mais a programação que eu recebi graças à amnésia, ao esquecimento encarnatório, ao receber dos meus pais, né? Dos meus professores, dos meus amigos, da televisão, do rádio, enfim, da cultura local, né? Aí, numa certa altura, desperta meus valores anteriores, somando com os atuais, eu começo a fazer escolhas, começo a exercer conscientemente o meu livre-arbítrio. Por isso é fundamental nós distribuirmos esse conhecimento, provocarmos na pessoa essa vontade de saber mais sobre si mesmo. E quem sabe, à medida que cada um se descubra como espírito, sujeito à lei natural da reencarnação, ele começa a se preocupar um pouquinho com o seu próprio futuro e tenta ajudar o mundo a melhorar. Porque para cá ele irá voltar. É porque o grande beneficiado é sempre Sempre. aquele que faz, Exatamente. aquele que é o agente proativo, como se diz, Claro, né? se eu ajudar aquele que o mundo... constrói, não é o que destrói, como estamos falando dos... É difícil onde que vai chegar com isso aí. Mas o papel da doutrina espírita, né, nesse sentido, é esse, eminentemente construtivo e renovador. Eu acho acender a luz e deixar a cada um fazer a escolha do seu caminho. Paulo, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria agradecer muito a sua presença. Já está marcado de antemão uma nova visita sua aqui. Será um prazer. Estou já fazendo o convite agora. E eu gostaria que as suas palavras finais aí no nosso programa. Eu é que agradeço essa oportunidade incrível de poder dividir um pouquinho dessas ideias que a gente vem debatendo, escutando, lendo, pensando, né? Porque de que adianta nós colecionarmos todo esse conhecimento se não pudermos dividir para o bem de todos, inclusive o nosso próprio na próxima encarnação, se o mundo melhorar um pouquinho. Não é isso? É isso. Então, muito obrigado. Segue o nosso programa com o quadro Espiritismo Responde e ficamos desde já agradecidos a todos pela audiência. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde, hoje atenderemos a um amigo que nos enviou a seguinte pergunta: esse tal de perispírito, para que serve? Nós devemos lembrar ao amigo que o ser humano, ele
é composto de 3 partes: corpo, perispírito e espírito. Falando de espírito, nós temos que nos lembrar dessa essência divina, que ele é imortal, é o princípio intelectual, imaterial, individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria. É dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. O espírito, ele pode ser uma chama, um clarão, uma centelha etérea ou uma estrela. Para entenderem melhor, nós temos no livro Voltei um relato ocorrido com um espírito que se apresenta lá a um dos nossos, o irmão Jacob, e a forma com que ele se apresenta é a seguinte: entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. Da nebulosa radiante, alguém se destacou nítido e reconhecível para mim. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino um ser angélico. Cercavam-no vastas auréolas retulantes. Então, o espírito ele aparece inicialmente desta forma e depois ele vem com a sua aparência normal para ser reconhecido. Para que serve, então, o perispírito? Ele é o elo de ligação entre o corpo e o espírito quando estamos aqui encarnados. E quando desencarnado, ele acompanha o espírito para o lado espiritual e lá, depois, ele retorna para um novo corpo para continuar sua obra. Em qualquer dos casos, é através do perispírito que o espírito, ser imaterial, recebe as sensações do ambiente ou nele atua. Então, há sempre uma ligação entre corpo, ou espírito e perispírito, e corpo quando estamos encarnados. O perispírito ele tem algumas propriedades, mas vamos falar apenas de algumas funções para que nós possamos melhor compreender o que ele realiza. Ele tem a função instrumental, porque ele é um instrumento ou elemento de ligação entre o corpo e o espírito, ou o corpo físico. A função instrumental permite a interação do espírito com o mundo espiritual e físico. Então, aonde ele está, ele atua como instrumento necessário para aquele momento. Ele tem também a função individualizadora, porque apresenta características peculiares à identificação de cada indivíduo, ou seja, de cada um de nós. E ela está relacionada à história e conquistas evolutivas do ser. Então, nele, estando gravados todas as nossas vivências, experiências como um HD, ele realmente pode nos trazer esse recado. Organizadora. Ele também tem a função que nós chamamos de MOB, modelo organizador biológico. Trata-se do molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. A função conservadora preserva os mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito. Então, também estamos envolvidos através das nossas ações. E a última, que é a função sustentadora, pois sob o impulso da mente espiritual, o perispírito transfere paulatinamente a energia vital para o corpo físico, sustentando desde a formação até o seu completo desenvolvimento. Um grande abraço e até uma próxima.